continuamos com a série Educação Novos Rumos. Com a presença de especialistas, professores e estudantes, debatemos os desafios do ensino no Brasil. Hoje nós vamos conversar sobre os principais pontos da medida provisória em discussão no Congresso Nacional, que pretende alterar a estrutura do ensino médio. Recebemos Priscila Cruz, presidente executiva do Todos pela Educação, a educadora Maria Alice Setúbal, presidente do Conselho do SEMPEC, a consultora em educação Marisa Abreu e Cláudio de Moura Castro, PhD em economia e pesquisador em educação. Começar sabendo a opinião de vocês sobre essa mudança, essa reforma no ensino ser feita por meio de medida provisória, que está gerando aí uma polêmica. Esse é o caminho, Marisa? Olha, a medida tem a gente não pode deixar de reconhecer que ela tem um grande fato positivo, que é ter gerado esse debate. Né? Nós estamos aqui discutindo uma questão que estava meio velada e a gente está botando para fora essa dificuldade. Agora, primeiro, já foi dito no programa anterior pelo Cláudio, ela tem dois conteúdos bem diferentes que não precisavam constar do mesmo diploma legal. Uma é a proposta da assim chamada reduzindo o assunto de reforma do ensino médio, que no fundo é uma proposta de flexibilização do currículo, é isso que está ali, e a questão do tempo integral no ensino médio. São dois assuntos diferentes. O tempo integral a gente também já falou nos anteriores. Todos nós concordamos sobre a importância do aumento da jornada, o problema é aumentar a jornada, tem que estar articulado com mudança do currículo, senão não vai adiantar. Segundo, o problema é para quem? Só para mais 3% dos alunos? E por que a priorização do ensino médio se o Plano Nacional de Educação coloca na educação básica como um todo? E ainda, para completar, uma questão que os governadores e os secretários de educação dos estados vão ter que pensar, cria uma despesa com um aporte de recursos que nem é tão grande, mas principalmente é datado. Né? Esse é o grande problema da parte, que é a única coisa que vai entrar imediatamente em vigência. Quer dizer, a abertura de adesão para os estados já está rolando. A partir do ano que vem, teremos escolas com esse recurso adicional do governo federal. A outra parte da medida provisória é a flexibilização do currículo. Bom, a própria medida diz que essas mudanças entrarão em vigência no segundo ano letivo, depois da publicação, essa é a palavra usada no texto da medida, da Base Nacional Comum Curricular para o Ensino Médio. Publicação para a qual não tem data. Quer dizer, o prazo que tinha no Plano Nacional de Educação já se esgotou, que era até junho desse ano. Com a turbulência econômica e política que o país passou a viver com a mudança de governo, esse prazo não foi cumprido. O que o governo federal tem que fazer é mandar a proposta da base para o Conselho. E o Conselho não tem prazo definido em lei para terminar esse processo de apreciação da base. Né? E, para terminar, eu acho que a proposta de flexibilização do currículo é correta, por tudo que a gente discutiu nos programas anteriores, mas não acho que ela esteja suficientemente madura nem no texto da medida provisória. Era melhor, ao meu ver, a gente ter continuado com o caminho do PL, ter um projeto de lei tramitando na Câmara, concentrar os esforços para aprovação no Senado, ao invés de fazer toda essa dispersão de energia discutindo se tinha que ser por MP ou não MP, concentrar esforços para a gente fazer esse debate lá no Congresso, mas com um projeto muito mais enxuto daquilo que realmente a gente precisa destravar para poder fazer o ensino médio andar. Porque o mais interessante, acho que as discussões mais interessantes, aquilo que a gente realmente precisa fazer, o que vai aterrissar dessa medida nas redes tem que ir para o Conselho Nacional de Educação, diretrizes da reforma do ensino médio. Por exemplo, a gente vai deixar a demanda livre, os alunos todos vão poder escolher a área que eles quiserem, pode até soar positivo isso, quando eu falo isso. Mas e se 80% dos alunos escolherem linguagens? Porque, vamos lembrar, o Brasil, os alunos vão aprender matemática. Eu quero colocar uma outra questão, nessa questão da escolha, né? Então, eles poderão escolher entre 5 áreas de acordo com o seu interesse. Linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e formação técnica e profissional. Então, como que esse jovem está sendo preparado hoje para essa escolha, Cláudia? Ele tem essa maturidade com 16, 17 anos? Veja bem. A contra-pergunta é que tentar ensinar tudo a gente já sabe que não dá certo e nenhum país do mundo tenta isso, nenhum país que vale a pena considerar. Eu acho que quando a gente pega essa medida provisória, nós temos que separar duas coisas. De um lado,
a ideia da diversificação, a ideia de mudar essa arquitetura do sistema que é obsoleta num grau que é quase impossível da gente exagerar. O outro são os detalhes, se entra educação física, se entra não sei o quê, se sai não sei o quê, se é tantas horas. Nós não podemos confundir uma discussão com a outra. Veja bem, o que está se propondo aqui, que nós não chegamos a discutir nessa série de conversas? O ensino técnico. Hoje, em todos os lugares do mundo, o ensino técnico é um curso para alguém que tem mais pressa para chegar no mercado de trabalho. E os nossos alunos são premiados com 1.000 horas a mais de carga horária. Ou seja, o ensino técnico, ao frigir dos ovos, ele é 1.000 horas maior do que o ensino médio, porque ele combina as duas coisas. Por quê? Porque os doutos do Conselho Nacional de Educação acham que as disciplinas do ensino técnico são indignas do ensino acadêmico. Então, elas não podem subtrair disciplinas do ensino acadêmico para rechear com as disciplinas do ensino técnico, como se faz em todos os lugares do mundo. Não nos esqueçamos, os alunos já chegam com 8 anos de escolaridade, pode até ser 9 se o ensino técnico começar mais adiante. Mas é preciso abrir espaço, e isso é alguma coisa que essa proposta faz. Então, se ela não tem nenhum outro mérito, pelo menos ela tem o mérito de viabilizar uma educação técnica que hoje é nanica. Totalmente fora dos padrões internacionais. Vamos chamar a Laís Duarte, que está na nossa plateia, e tem questões aí. Hoje não faltam perguntas, viu, Andresa? Todo mundo quer perguntar sobre a medida provisória, inclusive a Tamires. Qual é a sua pergunta, Tamires? Então, a medida provisória prevê praticamente uma dobra de horário, né? E o que acontece? Eu vejo que, no meu ver, o governo federal está vendo mais quantidade e não deixa bem claro qual será a qualidade desse ensino, né? Então, qual o impacto para esses alunos do ensino médio isso? Bom, Maria Alice. Eu acho que a medida provisória ela é uma medida que mexe, é uma flexibilização do currículo, mas ela é muito complexa na sua implementação. Então, o primeiro ponto, não vou acrescentar o que a Priscila já colocou, a Marisa também, não haveria necessidade de ser uma MP, eu acho que ainda precisa ser muito discutida. Por exemplo, ela poderia estar sendo discutida um dia nacionalmente em todas as escolas, não ia ter custo e ia poder ser levantado várias questões. Mas vamos entrar na implementação. Eu acho que até agora nós não tivemos nenhuma sinalização, nem declaração do ministro ou do próprio MEC de como será essa implementação. E essa implementação, ela é muito complexa. Então, eu tenho falado, não basta a gente reorganizar o currículo e criarmos percursos se a qualidade continuar ruim. Então, nós vamos rearranjar algo que vai ficar com outra cara, mas com a mesma qualidade precária. Então, o primeiro ponto é como, e que tem a ver com a resposta para essa pergunta que foi feita agora, quer dizer, como que nós vamos garantir uma qualidade para esse primeiro momento, que é igual para todos, né? Como é que nós vamos estar formando esses 42% dos professores que não têm não são formados na disciplina das quais eles dão aula, né? Um outro ponto que eu acho super importante nós estarmos debatendo, como que pequenos municípios, que a maioria dos municípios brasileiros são pequenos municípios de até 20 mil, porque tem vários de 2 mil, 3 mil, mas assim, até 20 mil, nós temos 1 milhão de alunos que estão em municípios, estudam em escolas que estão em municípios de 20 mil alunos, população de 20 mil pessoas, né? Então, como é que esses pequenos municípios vão poder oferecer aos seus alunos diferentes percursos, né? Se eles mal conseguem ter professores para esse ensino que está aí, como é que eles vão ter professores para diferentes percursos, né? Eu acho que isso é um ponto fundamental. E eu gostaria de estar colocando assim, quando você colocou na outra anteriormente, né? Como é que esses alunos podem estar escolhendo? Então, acho que
os exemplos fora mostram que tem muitos das redes internacionais, dos países, eles têm uma proposta de orientação vocacional, porque realmente muitas vezes esse aluno não tem condições de estar escolhendo. Então, acho que assim, o que nós já conversamos também aqui, 5 horas é o básico para que a gente possa estar oferecendo diferentes percursos. E tem questões, como é que nós vamos estar implementando isso nos pequenos municípios? Como é que nós vamos estar implementando isso com áreas de exatas que nós não temos professores de física, de química, já hoje, né? Então, são questões importantes, são questões que muitas vezes vai envolver a reorientação, a gestão, mas recursos também. E o MEC não respondeu isso ainda. E o que foi colocado aqui pela Maria Alice cai de novo na questão da igualdade, não é, Marisa? Claro. Como garantir que essas escolas ofereçam igualdade de condição, ofereçam todas as possibilidades a todos os estudantes e não apenas nas regiões que tenham mais recursos? E não se fez o cálculo do custo que isso terá, né? Exatamente. Mas olha, eu só quero retomar a pergunta da menina. O que a medida provisória diz é que o ensino médio será progressivamente oferecido em tempo integral, com um mínimo de 1.400 horas por ano. Um dispositivo exatamente com esse conteúdo, só não fala das 1.400, mas que será progressivamente oferecido em tempo integral, existe desde 1996 no capítulo do ensino fundamental. E nem por isso a gente tem mais do que 50% das matrículas do ensino fundamental. Não é a letra da lei que muda a vida. O que muda a vida é a demanda e os recursos que tu tem para fazer, né? Então, esse é um princípio que não vai alterar significativamente. Agora, essa pergunta aqui é que é importante. Como é que a gente vai... Primeiro, eu acho, viu, e eu tive a oportunidade de dizer isso lá numa audiência no Senado, na comissão mista, que o debate sobre os itinerários ou trajetórias formativas não está amadurecido. Essa opção de que as opções de aprofundamento correspondem estrito senso às chamadas áreas do conhecimento, vão ter inclusive várias emendas lá que não são assim. Propõe ciências da saúde e biológicas e da saúde, matemática, engenharias e ciência da computação. Por exemplo, se a gente escolhe ciência da computação, tu vai ter que ter física e matemática, não é ênfase em matemática só, né? Então, acho que isso não está suficientemente amadurecido. E como é que a gente vai assegurar a oportunidade de escolhas? Cada estudante vai escolher um dos 5 ou um dos 6, não vai ter colégio que consiga oferecer isso, né? Então, vai ter que haver uma relação entre uma opção geral daquela comunidade, as oportunidades no mercado de trabalho, para que cada escola ofereça 1, 2, 3 alternativas. E sempre vai existir esse problema que a NECA trouxe. Nós temos cerca de 70 municípios brasileiros que têm até 20 mil habitantes. Como é que nós vamos assegurar, com um custo razoável, direito de opção por itinerários ou trajetórias nesses municípios pequenos? Vocês imaginem, vai ter um professor para dar aula para 10, outro professor para dar aula para 15, que custo que isso vai ter? Vai ter o laboratório para cada uma dessas alternativas para atender um número mínimo de alunos? Nós vamos ter que trabalhar com integração entre municípios e com mais transporte escolar, se a gente quiser garantir algum grau de igualdade nessa opção por itinerários aos estudantes brasileiros. Vou colocar uma outra questão ainda. Não existe o risco aí nessa escolha do estudante fazer uma opção naquela área que ele tem mais facilidade, vamos dizer assim, Priscila, e fugir das dificuldades? Não é papel da escola também fazê-los enfrentar as dificuldades? Pois é, então, é um pouco da minha hipótese que eu acho que a gente vai ter uma quantidade enorme de alunos indo para linguagens. Porque aí toda aquela dúvida que a gente estava discutindo logo no início, não vai ter mais educação física, não vai ter mais educação artística, vai ser o contrário, a gente vai ter um excesso disso, porque eu acho que se a gente não tiver algum pensamento, algum planejamento, alguma coisa... Porque o ensino médio, a crise do ensino médio tem sido debatida há muito tempo. É verdade. Mas essa proposta, não suficientemente. Eu acho que a gente está indo um pouco rápido, por isso que eu defendo que a gente leve essa discussão. E aí, Cláudio, claro, assim, acho que a gente tem que diferenciar os dois momentos. Mas essa discussão da implementação, dos detalhes, a gente nunca tropeça numa pedra grande, né? A gente tropeça na pedrinha pequenininha. Por quê? É ali que a gente pode colocar uma proposta que é excelente, que é necessária, que a gente precisa diversificar, não tem a menor dúvida, em risco. Então, a gente já levantou aqui algumas situações que a gente pode ter de dificuldade.
Então, por exemplo, demanda dos alunos versus demanda do país. Então, quer dizer, será que a gente não vai ter alunos em áreas de exatas, áreas matemática, física e química? Por que a gente não está juntando matemática com ciências da natureza? Faz sentido juntar, ou não, a gente vai querer ter separado. Matemática a gente vai querer juntar também com ciência da computação, mas ciência da computação, na apresentação do MEC, apareceu como linguagem. Então, iria para o currículo de linguagem, quer dizer, esse detalhamento ainda precisa ser extensivamente debatido. Eu acho que a gente tem que ter uma proposta que olha para a realidade brasileira, senão a gente tem o risco, sim, de aumentar desigualdades. E eu acho que ninguém nem que elaborou essa proposta, não quer o pior. Né? Todo mundo quer o melhor para o Brasil, todo mundo quer melhorar o ensino médio, mas a gente precisa aprofundar essa discussão. Por isso que eu defendo que essa discussão técnica de implementação, que vai ouvir o detalhe da implementação, como que isso aterriza nas redes, vai para o Conselho Nacional de Educação. E lá a gente tem as diretrizes da reforma do ensino médio, ou como até eu acho que seria melhor, a reforma do currículo do ensino médio ou da flexibilização do ensino médio. Nós vamos continuar já com essa discussão no próximo bloco. Vamos para um rápido intervalo. Não saia daí. Estamos de volta com a série Educação Novos Rumos. Hoje debatemos a medida provisória que está em discussão no Congresso Nacional com a gente Priscila Cruz, presidente executiva do Todos pela Educação, Maria Alice Setúbal, presidente do Conselho do SEMPEC, a consultora em Educação Marisa Abreu e Cláudio de Moura Castro, PhD em Economia e pesquisador em Educação. Agora, quanto que o sucesso dessa medida provisória está atrelado aí ao investimento e ao empenho dos estados? Bom, a Marisa já colocou em outro momento que a lei é apenas um papel, né? Uma lei, claro que é importante tudo isso, mas assim, o que vai fazer a diferença é, no caso aqui da reforma do ensino médio, é como cada estado vai implementar essa reforma. Isso precisa ser discutido nacionalmente, precisa ser discutido enquanto estado e precisa ser discutido nas escolas. E eu queria só levantar mais um ponto que eu acho que é importante. Eu acho que tem uma experiência que eu computo muito interessante no estado do Amazonas, que é um centro de mídias que eles têm todo um trabalho de formação, de aulas através desse centro de mídias em Manaus, aulas em tempo real para 300 comunidades espalhadas, ribeirinhas, que você só tem 5 alunos, 15 alunos, 20 alunos. E essa possibilidade de você estar interagindo com aquele professor, tem um professor na sala de aula que faz uma mediação e o aluno está assistindo um professor especialista que está dando uma aula com vários recursos audiovisuais e ele depois pode perguntar em tempo real e fazer uma interação. Isso pode ser um exemplo para inspirar outras regiões brasileiras, de talvez pequenos municípios ou outras realidades, onde a gente possa estar dando oportunidade de que esses percursos possam acontecer. Agora, isso cabe uma discussão, cabe uma avaliação desse centro de mídias, por exemplo, que é um caso aqui dentro, não precisamos ir lá fora, e cada estado tem a sua realidade, cada região. Então, tem muita discussão ainda nessa implementação e eu acho que tem caminhos que a gente pode estar seguindo, né? Vamos voltar à nossa plateia. Professores e estudantes precisam ser ouvidos nessa discussão, Laís. Isso mesmo, a gente está falando de estrutura, mas agora a Selma vai puxar um pouco a brasa para a sardinha dela, já que ela é professora, né, Selma? Qual que é a sua pergunta? Com certeza. Falando em reestruturação e ensino de qualidade, essa qualidade não está voltada também para a valorização do professor? Essa é a minha pergunta. Marisa. É o meu tema, constantemente meu tema. Sem dúvida, eu acho que todos já colocaram aqui, existe aquela frase, inclusive, a qualidade da educação é igual à qualidade dos seus professores. O grande problema é o que é valorizar os professores, né? Em primeiro lugar, é formar adequadamente, aí a gente não tem currículo, não sabe para que formar, está formando mal, é motivar os professores. O salário é uma parte disso, não é a única.
tanto que a gente aumentou a remuneração média dos professores brasileiros, muito em consequência da lei do piso, e os resultados de qualidade não avançaram também. Então, é um tema bastante complexo, mas eu não tenho dúvida que, sem valorizar o magistério, o resto tudo é letra morta. A gente precisa ter currículo, formação de professores inicial e continuada articulada com o currículo e redefinir o sistema de avaliação a partir desse currículo. Sem isso, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Nós estamos chegando ao fim aqui do nosso programa, depois nós vamos mudar a bancada aqui. Então, para terminar hoje, que futuro, que esperar do futuro da nossa educação no país? Cláudio. Na primeira parte, nós nos afogamos com a dificuldade de implementar essa proposta. Mas vamos fazer duas pequenas viagens. Primeiro, o Brasil já teve um ensino diversificado. Eu fiz o científico, mas tinha o clássico, tinha normal e tinha contador. Sim. Quer dizer, nós convivemos com isso muito bem, obrigado. Ninguém tinha dificuldades filosóficas ou ficava paralisado antes de escolher entre clássico e científico. Priscila tem razão, quer dizer, se você deixar, vai diante demais para o clássico. Em segundo lugar, como todos os países que a gente considera têm um ensino diversificado e tem cidade pequena, como é que eles fazem? Temos que aprender com eles. O caso de Manaus é muito interessante, eu já vi, já participei, já fucei por lá. É uma alternativa, quer dizer, hoje as tecnologias oferecem uma porta absolutamente impossível de imaginar anteriormente. Inclusive, há muitos anos que nos Estados Unidos, numa high school pequena, que alguém queria aprender alemão e não tem professor de alemão, tem uma televisão em circuito fechado, que resolve o problema com outra escola. Sim. Maria Alice. Eu acredito que nós já mostramos que nós fizemos um enorme esforço. Né? Se a gente pensa 20 anos atrás, assim, era outro mundo a educação, né? Era uma educação ainda muito mais elitista e nós conseguimos pôr todas essas crianças na escola, nós conseguimos pôr esses muitos jovens na escola, no ensino médio, ainda precisamos caminhar muito. Então, o nosso buraco era muito fundo, a gente começou muito embaixo, né? Então, e por isso a questão é dobrada, nós temos que ao mesmo tempo que agora acabar de colocar ainda, principalmente os jovens na escola, os que saíram e terminaram o ensino médio, mas com uma escola contemporânea, com uma escola que responda aos desafios do século XXI. E eu acho que a gente já provou que a gente conseguiu muito, ainda temos que conseguir muito mais ainda, mas acho que o país também já tem um consenso de que a educação é fundamental. O país, a sociedade, os jovens, os estudantes estão pressionando para isso. Agora, os nossos políticos precisam sair do discurso... Como prioridade, que a gente sempre ouve, vai ser a minha prioridade. De educação, mas fazer que essa prioridade realmente aconteça de fato. Priscila. Eu vou pegar esse gancho da NECA, mas voltando, acho que para a primeira fala do Cláudio, no primeiro programa dessa série, que eu acho que a gente passou a valorizar muito mais, né, não tem a menor dúvida, mas o nosso nível de exigência ainda é muito baixo. A gente exige muito pouco, as famílias exigem muito pouco, os alunos exigem e até, de certa forma, compactuam um pouco com essa mediocridade. Eu acho que a gente tem que exigir muito mais. Os países que dão certo na educação são aqueles que realmente exigem, fazem a sua parte também, as empresas fazem a sua parte também, a iniciativa privada também. Então, acho que é um pouco de uma mensagem mais para quem está assistindo a gente, que é a sociedade. Passar a exigir mais, realmente colocar a educação como uma grande prioridade, exigir na hora do voto, exigir na hora de cobrança. O que é prometido sempre. Exatamente. Marisa. Olha, eu sempre fico procurando encontrar o caminho de andar, de dar mais um passo, mais dois, mais três, né? Em relação ao contexto da medida provisória, eu vou dizer aqui o que eu disse lá na audiência pública. Eu fiz a seguinte solicitação aos parlamentares, que no que se refere ao ensino do tempo integral, eles tivessem a preocupação de ter a garantia desse recurso federal, que ele não venha a ser cortado no meio, como acabou de ser cortado um recurso que é destinado à creche no Brasil, por medida provisória de dezembro do ano passado, mantida por lei em outubro desse ano, né? E que esse dinheiro para o tempo integral no ensino médio não esteja vindo de redução de recursos já destinados à educação infantil e ao ensino fundamental. E no que se refere à
chamada reforma, a flexibilização do currículo, me alinho com o que o Cláudio disse, que a gente fique no essencial. Não tem por que mexer naqueles parágrafos da educação artística e do ensino da educação física. Ali não está obrigando a ser disciplina em todos os anos, e que a gente faça uma mudança muito da ideia geral na LDB que nos permita a continuidade do debate, porque essa flexibilização só vai ocorrer na sequência, na discussão da base e na implementação da base. E nós vamos continuar justamente com esse debate na próxima semana. Eu agradeço muito a participação de vocês aqui hoje com a gente e também a nossa plateia aqui formada por estudantes e professores que devem sim fazer parte dessa discussão. E nós terminamos aqui mais um programa da série Educação Novos Rumos. Muito obrigada pela sua companhia. Até a próxima.